Olá, Paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre dízimo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Já tem 3 vídeos dessa série nesse canal. O primeiro falando sobre Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque, mas que aquele dízimo não foi da riqueza de Abraão. De Abraão ali não tinha sequer um ciclo de prata, mas sim da riqueza de outras pessoas que Abraão pegou do espólio de guerra, como está em Hebreu. Também o versículo está no vídeo. E vocês podem conferir essas informações também em Gênesis 14, qual o rei Bera de Sodoma veio e implorou a Abraão que ele devolvesse os escravos, mas que ficasse com a fortuna do rei. Então, de onde veio o dízimo para Melquisedeque? Também tem falando sobre Jacó. Jacó ele estava ainda influenciado, certamente, com a influência dos deuses dos seus pais, dos seus avós. Pois Tera é Abraão e seu pai, da terra de Uz, dos caldeus, e ali eles cultuavam muitos deuses. Então é que o pai de Abraão, Terá, ele era comerciante de deuses, ele vendia deuses. E certamente Abraão também ajudava o seu pai, ou não? E isso influenciou nos filhos. Por isso, acredito eu, que quando Jacó foi entregar o dízimo a Deus, que ele não entregou. Ele disse, certamente te darei. Mas para ele entregar o dízimo a Deus, tem lá a regra. Que Deus tinha que dar comida, dar segurança, dar roupas. E também já tem um vídeo nesse canal falando sobre os 2 dízimos que está em Deuteronômio, os principais. Que é o dízimo anual, qual se daria uma vez no ano, e hoje esses pastores querem todo dia. Eles não têm coragem de trabalhar. Qualquer esquina abre ali uma empresa, bota o nome de uma igreja, e hoje em dia não passam de arapucas. Mas, separando o joio do trigo, são 2 grupos de pastores, os pastores que têm compromisso com Deus e com a palavra. Então, eles aplicam os recursos para os pobres, para abrir congregações, para ajudar as pessoas. Os pastores compromissados com a palavra de Deus. Os pastores honestos. Outro grupo de pastores que eu nem considero esse povo pastores, faz até vergonha comparar esse grupo com o primeiro. Esses tais, eles são aproveitadores da fé. Recolhe muito dinheiro, mas mata o povo de fome. Tira até o seu último centavo. Porque se dá o dízimo todos os dias, todas as horas. E também falei sobre, em Deuteronômio 14, nesse mesmo vídeo, falando sobre o dízimo trienal. Também tinha esse dízimo, mas era uma vez a cada 3 anos, que era para os levitas e também para sustentar outras pessoas. Também estão os versículos no mesmo vídeo. Pois é, meus irmãos, e agora nós vamos dar continuidade ao vídeo falando sobre o livro de Malaquias. Hoje vamos dar início ao livro de Malaquias, falando mais um pouco sobre Malaquias. Malaquias escreveu este livro, que foi o último do Antigo Testamento, por volta de 430. Isso quer dizer que faltava 30 anos, mais ou menos, para começar aquele período interbíblico, que dizem que Deus não falou na terra. Acredito que ele falou, apenas ninguém colocou nas escrituras. Porque foram pessoas que escolheram os livros. Quantos evangelhos tem? Mateus, Marcos, Lucas, João. E o resto?
Não só foram esses. Dá a entender que eles colocaram o que eles quiseram, mas que os textos são sagrados. Apenas não quiseram colocar. E eu sei quais são os livros. Uma parte. Mas vamos dar continuidade falando sobre o livro de Malaquias. E hoje é a continuidade falando sobre os judeus. Então, será que Deus era a exclusividade para Israel? Será que não tinha outras nações? Sim. Vamos ver nesse vídeo. Malaquias, quando ele escreveu este livro, foi para os judeus voltarem ao primeiro amor. Pois os judeus tinham passado por uma fase muito difícil no cativeiro da Babilônia, que Nabucodonosor, em mais ou menos 597, ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou aquele monte de judeus. Foram muitos mortos, muitos foram levados a cativo. E no cativeiro, durante aquele período, eu acredito que eles não tinham onde adorar a Deus, pois não tinha templo. Então, certamente, algumas famílias, que foram muitos, levados a cativo. Então, eles se reuniam em casa, mas não eram todas as famílias. E com isso, eles foram perdendo a essência e o contato com Deus, a adoração a Deus. Quando o rei Ciro, ele fez aquele decreto para o povo de Israel voltar para suas terras, em 538. Então, como voltou aquele povo? Será que eles voltaram e chegaram lá, foram adorar logo a Deus? Mas como estava a cabeça deles? Possivelmente, tinha muitos que nasceram no cativeiro babilônico e voltaram sem quase saber de nada da sua nação. Só tinha nas suas cabeças o que seus pais passavam. Mas nada mais eles sabiam de sua terra, Israel. Então, Deus agora, em 430, ele levanta o último profeta para escrever o último livro do Antigo Testamento, em 430. E Deus, ele dá novas ordenanças, novas diretrizes, como aquele povo irá se comportar e também ajudar um ao outro. Para isso foi feito o livro de Malaquias. Mas será que o livro de Malaquias é para nós? Não é. Deus não escreveu o livro de Malaquias para nós, mas sim para os judeus. Veja o que tem aqui em Malaquias, capítulo 1 e o versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Você vê que logo no primeiro versículo, Deus já dá essa palavra forte, pesada, para eles abrirem os olhos, porque eles estavam, como se diz, desviados dos caminhos do Senhor. E Malaquias, ele vai trazer, neste livro, muitas ordenanças, inclusive do dízimo. O dízimo, ele é bíblico, mas não é cristão. Agora, esses pastores mercenários de hoje, o segundo grupo, eles ficam implantando isso na sua cabeça, que é para você enriquecer eles. Tem pastor que desfila com carro importado de 1.300.000 reais. Está nas mídias sociais recentemente. Tem pastores aqui em Pernambuco que tem fazenda, mansões, mais mansões, carros importados. Toda a família está rica. Filho com cobertura. Luxando.